Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Espiúca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. E hoje o nosso bate-papo é com o reverendo Geraldo Magela, coordenador da Casa A Mais, em Palmas, Tocantins. E o tema do nosso diálogo é exatamente a atenção à saúde promovida pelo governo federal do Brasil nos últimos meses. Seja bem-vindo, Magela. É uma grande alegria ter você conosco aqui no Radar Direitos Humanos. Rodrigo Espiúca e a todos vocês ouvintes. Para mim é sempre grande alegria poder estar com vocês aqui no Radar, né, Direitos Humanos. É um espaço em que a gente aprende bastante, troca experiência. Então, para mim é sempre bom estar vindo aqui, porque sempre que sou convidado, o assunto é do momento, o assunto é de urgência, o assunto é de conscientização e também o assunto é de realidades. Então, muito obrigado aí pelo convite. Magela, nós temos visto nas notícias que o governo federal brasileiro recentemente promoveu, vamos chamar assim, ajustes na política econômica, na política orçamentária em relação à saúde. E nós utilizamos aqui o ajuste como um eufemismo para cortes. Tu poderias compartilhar conosco quais os impactos diretos desses cortes no orçamento à saúde recentemente no Brasil? Esse corte foi, assim, para nós, já vimos durante aí esse governo recebendo vários cortes. Além de vários cortes, desmonte, que é o que é pior. Agora, por conta das eleições, as coisas estão mais às claras, né? Quem está ali como opositor do momento, do governo atual, expõe esse governo. E aí as agências, né, como a agência AIDS, a ABIA, que também o Fórum São Paulo, que também traz à luz esses temas, né? Mas esse desmonte e esse corte vem acontecendo aí em diversas áreas da saúde, principalmente na questão do HIV, ali, das pessoas que vivem com HIV. E aí isso atinge diretamente duas situações, Rodrigo e ouvintes. A primeira situação é no que se trata a prevenção. A gente sempre fala aqui na Casa Mais, inclusive dos slogans, diz na luta contra a AIDS, acabar com a AIDS, porque é na AIDS que é o adoecimento causado, né? É a parte em que mata a pessoa, né? Então, a pessoa se contamina com HIV, se ela não cura, ela vira AIDS. E aí, Rodrigo e pessoal, toda vez que a gente vai em contato com a população, nós estamos em pleno 2022, primeiro caso de HIV ali nos anos de 1980, e aí a gente percebe na população ainda a dificuldade em entender, né, o HIV e entender a AIDS ali na vida das pessoas. E isso, obviamente, é por uma falta de conscientização e de prevenção no assunto. O Sistema Único de Saúde tem toda a medicação disponível, tem um protocolo muito bem definido, nas regras de manejo, fluxograma, para o tratamento das pessoas com HIV, mas é necessário fazer a ligação da população com o sistema, conhecendo a AIDS e conhecendo o HIV. Então, esse corte de 3,5 bilhões de reais, aí, em vários programas e atingindo diretamente o programa das ISTs e do HIV, traz para nós grande preocupação, sem falar no corte dos remédios. Mas voltando um pouco no início do diálogo, quando a gente fala em prevenção, nós temos uma mandala, que é um círculo com várias etapas, né? Um fluxo com várias etapas,
em que uma das etapas é a redução dos danos, né? Então, a gente tentar intervir da melhor maneira possível ali com as pessoas para que elas possam reduzir o dano do contato com o vírus HIV. E uma delas é o gel lubrificante, que isto, desde o governo que está aí, nunca foi resolvido. O Brasil inteiro cobra esse envio do gel lubrificante e, como é de costume desse governo, sem nenhuma explicação. Aliás, é o governo do sem nenhuma explicação, do silêncio, do oculto. E isso é muito difícil lidar, Rodrigo e ouvintes. E aí, nessa redução de danos, obviamente, as tecnologias que são desenvolvidas a nível de mundo vão tardar a chegar no Brasil. A gente já sofre com medicações que nos Estados Unidos, na Europa, já tem um avanço, enquanto no Brasil, que era para a gente estar expandindo, né, esse uso dos medicamentos, nós estamos regredindo através desses cortes. É muito lamentável, mas é isso que impacta diretamente. Magela, e os efeitos diretos na prestação de serviços à população que recebe essa atenção à saúde, né? O que tu pode nos dizer sobre isso? A população ela é afetada nesse sentido. Então, as organizações, os movimentos, as redes, os fóruns, as ONGs, como eu falei a todos, já vem sofrendo ali um desmonte do departamento, né, que cuida do HIV/AIDS, com campanhas de conscientização. Você, Rodrigo, ouvintes, qual foi a última vez que você ouviu falar aí na televisão sobre o HIV/AIDS? Vou deixar essa pergunta para você. Então, a gente vê um silêncio relacionado a essa campanha. Mas aí alguém governista pode dizer, mas todo mundo já conhece sobre o HIV, todo mundo já conhece sobre a AIDS. Ou você pode encontrar outra pessoa, outro governista, ou outra pessoa ligada aí a essa esfera, dizer a seguinte frase: o Dezembro Vermelho já é o dezembro institucionalizado para falar sobre o combate do HIV. Você pode ouvir esse discurso também. Para nós, ativistas, e que trabalhamos diretamente no movimento de luta contra a AIDS e o empoderamento das pessoas que vivem com HIV, todos os dias é o dia da luta e do enfrentamento. E o Dezembro Vermelho é aquele momento em que a gente tenta dar, não só a nível de Brasil e de mundo, uma atenção voltada maior para essa questão, para esse tema. E aí, obviamente, essa falta de recurso, essa diminuição de recurso, promove mais desmontes. Rodrigo, ouvintes, nós temos duas tecnologias muito importantes para o enfrentamento do HIV e, obviamente, não deixar que as pessoas, por não conhecerem a sua sorologia, vão descobrir tardiamente, ali talvez num leito do hospital, que estão nas condições de AIDS, que é a PrEP, P-R-E-P, e a outra PEP, P-E-P. São duas letras pequenas, mas que, se somadas a todas as outras possibilidades de redução de danos e de prevenção, ajudam a comunidade e a população a proteger-se na contaminação do HIV. São duas sopinhas de letras bem diferentes, mas eu vou explicar agora para vocês. No primeiro, a PrEP. A PrEP é uma pré-exposição. Nós sabemos, Rodrigo e ouvintes, que tem pessoas que têm ali na sua totalidade, na sua vida diária, por exemplo, os profissionais e as profissionais do sexo, que eles sabem o momento que vão sair para ali ganhar sua vida financeiramente através do sexo. Né? E sexo, na oferta enquanto profissional, há também ali os acordos, os momentos com os clientes ou com as clientes, em que o uso do preservativo, que é um dos métodos importantes da redução de danos, somado ao gel lubrificante, não entram no uso, ou porque o cliente não quer, ou porque a pessoa não quer,
ou por um mero descuido do momento, acaba tendo um rompimento do preservativo, por um mau uso do preservativo, visto que ele tem uma tecnologia que proporciona um grande esticamento, porém, se usado com materiais não corretos, ele faz o rompimento ou por não aceitação e até condiciona o pagamento daquele trabalho sem o preservativo. E aí a gente aí vem essa primeira letrinha que chama-se a PrEP, que a PrEP, o indivíduo toma essa medicação ali cerca de 3 horas antes, há um protocolo, e você que está nos ouvindo, pode buscar em qualquer unidade de saúde, aí cada estado, cada território aqui do Brasil tem ali a sua maneira de lidar com a PrEP. Mas o importante é te frisar que é um comprimido único que tomado 3 horas antes, Rodrigo e ouvinte, somado à redução de danos do gel lubrificante, ele impede que o indivíduo seja contaminado com o vírus HIV. Aí aqui eu abro um parêntese a todos e a todas, lembrando que esse remédio, né, esse comprimido, ele somente previne contra o HIV, mas você fica exposto a todas as outras ISTs, na qual esse comprimido, né, esse medicamento não alcança. Evidentemente que é uma redução de danos, é uma tecnologia para o HIV. Então, essa primeira sigla, PrEP, fala sobre a pré-exposição, ou seja, antes do sexo. E a PrEP, aí, Rodrigo, aí, ouvintes, tem muitas situações que são, por exemplo, uma violência sexual sofrida pela pessoa, é um estranho que, por força da violência, entra em contato com com a outra pessoa e faz o sexo de forma violenta sem um preservativo. Então, essa pessoa, procurando uma unidade de saúde em até 72 horas, as chances de ela não se contaminar são grandes. E é uma tecnologia bem definida e bem falada, bem colocada, já bem estudada cientificamente. Então, Rodrigo, ouvintes, são situações que, quando a gente fala nas comunidades, quando a gente fala nos territórios, a pessoa não conhece. E aí a gente vê, você já, por exemplo, Rodrigo, ouvinte, você já tinha acesso a essa tecnologia, Rodrigo? Já tinha ouvido falar sobre a PrEP e a PEP? Sim, nós já tínhamos conversado sobre isso em outro momento aí e você tinha me explicado o funcionamento. Mas veja, esse conhecimento é decorrente de uma conversa com quem está atuando na defesa dos direitos, né? Eu acho que não é um conhecimento amplo da sociedade, da população. Perfeito. Então, é esse conhecimento amplo que os profissionais da saúde, nós ativistas temos, que tem que ser levado à população. E quem seria esse incentivador? O governo federal, obviamente, ali com recursos para os governos estaduais e municipais terem condições de ampliar ali o seu espectro de atuação através de divulgação e através de parcerias junto com as organizações não governamentais para promover ali essa ampliação, esse diálogo com a comunidade através de campanhas. Então, esse corte que nós estamos falando diretamente atinge essas situações. Deixa eu te perguntar, então, diante desse cenário de retrocessos, né, como podemos ter ações de resistência? Como a Casa a Mais tem enfrentado? Existem alternativas para superar esses ataques e essas reduções na atenção à saúde? Sim, a Casa Mais, a Asas do Cerrado, que é a mantenedora da Casa Mais, que é esse projeto de enfrentamento ao HIV, a AIDS, as hepatites virais e todas as outras ISTs, nós temos, através dos fóruns de cada estado, ferramentas que a gente busca, embora saibamos que ao corte isso não nos deixa de solicitar, e também através de movimentos políticos, a gente está falando de política de Estado, não de governo, preposições, documentos pedindo para que os governantes, embora com poucos recursos escassos, cortados, possam
ali realmente lembrar que existe essa parte na sociedade, que são das PVHs, das pessoas que vivem, precisam ser lembradas. Rodrigo, ouvintes, agora no período eleitoral, no primeiro turno, nós da Casa Mais, nós fizemos uma carta, essa carta foi dirigida aos candidatos aqui no estado do Tocantins, deputados estaduais, deputados federais, senadores, ligados aqui ao nosso estado. Nós elaboramos uma carta pública, um documento público. Esse documento ele foi baseado no documento que foi elaborado no mês de abril, através do nosso Encontro Nacional das Organizações Não Governamentais, que norteiam justamente esses pontos que o governo federal, os governos estaduais e municipais precisam ter uma atenção. Evidentemente que nós colocamos também dentro dessa carta, quem quiser depois ter acesso a essa carta está disponível no Instagram, Casa A Mais, é o Casa A-M-A-I-S. Lá está disponível com situações para o Tocantins. Essa é uma das saídas que nós encontramos, embora saibamos que tem corte vindo do governo federal. Outra situação são os editais das agências. Por exemplo, durante esse período agora, de julho até dezembro, a Casa Mais concorreu ao edital do Fundo Positivo, 11º edital do Fundo Positivo, e nós fomos ali selecionados. Então, essa ajuda, esse valor que foi direcionado, está sendo todo aplicado para o enfrentamento do HIV e AIDS no estado do Tocantins, através das ações da Casa Mais. É um recurso que veio disponível e que a gente estamos promovendo os seminários. Agora, no mês de novembro, vai ter o seminário para os profissionais da área da saúde. Nós estamos aumentando a oferta das autotestagens, que são os autotestes, ampliando também o público. Por exemplo, agora, também no mês de novembro, nós começamos a atender a população indígena, que a gente tinha essa população, ainda faltava a gente chegar. Então, esses editais, ele tem proporcionado às organizações a desenvolver esse trabalho, né? Então, se o governo federal e os governos municipais, uma vez que, embora com recursos pequenos, eles possam promover também esses editais para que as organizações que são não governamentais, que não são formadas por bandidos, e sim por pessoas que estão ali no enfrentamento, chegando aonde os braços, os tentáculos do Estado não chegam, né? Então, ali eu acredito nessa soma de força. Mas, muito tempo não vemos esses editais ali a nível nem de governo federal, nem de governo estadual, tampouco de governo municipal. Então, esses editais, a própria Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, ela tem ali dentro do seu bojo de organizações, o Serviço Anglicano de Diaconia e Desenvolvimento tem sido um braço para que os trabalhos da Casa Mais no Tocantins também façam ampliação. Temos também a SESI, que é a Coordenadoria de Serviços Ecumênicos, que também, em todas essas agências que eu falo, exceto o Fundo Positivo, são agências ali de características religiosas, mas que, independente da religião, de que igreja essas organizações estendem a mão através desses editais, ajudando aqui em organizações como a Casa Mais e diversas outras possam fazer a sua atuação dentro daqui do território, dentro de cada um do seu território aqui no Brasil. Então, Rodrigo, ouvintes, essa tem sido uma das maneiras que a Casa Mais tem buscado, né, tem buscado alavancar, tem buscado fortalecer seu trabalho através de editais. Evidentemente que nesse diálogo, nesse avanço, nós temos sim, Rodrigo, ouvinte, esperança que esses editais possam chegar, esses termos de parcerias e convênios possam chegar. Não aconteceu nenhum momento em que, conversando nesse período eleitoral com candidatos, embora candidatos que estavam concorrendo novamente ao cargo, a gente não percebeu a falta de sensibilidade de nenhum deles, mas sim a surpresa em
comentar, nossa, mas eu pensei que a AIDS já estava controlada, né? Então, a gente não percebe uma fala discriminatória ou uma fala, mais de uma fala de não conhecimento. E aí a gente entende que tem que se espertar ali, colocar o bloco na rua para falar mais sobre o assunto. Muito obrigado, Magela, pelas provocações e pela reflexão que tu sempre trazes acerca da nossa missão enquanto agentes de transformação. Nossa missão, eu quero dizer, de toda pessoa que se entende, né, como um ser humano que precisa estar envolvido e envolvida na transformação das realidades injustas, da desigualdade, da violência, da opressão. Aí, com este agradecimento, eu te devolvo a palavra para tuas considerações finais. Eu agradeço demais, é sempre um prazer poder dialogar com todos vocês que acompanham esse podcast. Antes de encerrar, eu queria trazer números, sabe? Porque eu acho que número ajuda muito a gente a enxergar o nosso próximo passo. Rodrigo, ouvintes, desde o primeiro caso em 1980, quando começou os casos crescerem, houve uma estabilização da doença. Antes da pandemia, nós éramos 37.731 novas infecções. Esses números são apontados pelo DCCI, que é o Departamento do Ministério da Saúde, que cuida da população. Esse número aponta 10 mil casos a mais que os 26.518 registrados há 20 anos atrás, em 1999, quando a doença ainda era um motivo de muito alerta. Então, esse número que eu estou trazendo para vocês, para todos nós aqui, é para criar em todos nós a sensibilidade. Pessoal, nos ajude a sensibilizar, a falar sobre o HIV e AIDS e as ISTs, porque são temas relacionados para quem tem vida sexual ativa e, obviamente, tratar desse tema para nós que somos pastores, padres, religiosos, religiosas, é tratar de um tema de muito relacionamento íntimo, né, de confiança ali com as pessoas. E também com as pessoas mais jovens. É preciso que ter essa orientação. E não nos deixemos nos enganar com divulgações que entre 2020 e 2021 houve uma redução desses números. Nós estamos ali ainda vivendo requisitos da pandemia da Covid-19, em que destruiu os lares, a vida financeira, a saúde mental, o equilíbrio das estatísticas, dos trabalhos que já haviam sido montados e dos acompanhamentos. Então, eu convoco a você que está me ouvindo, eu convoco a todos, e a você também, Rodrigo, que nos ajude mais ainda, que estenda ali o seu braço, que a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, que é essa casa maravilhosa, segura, possa cada vez mais ampliar ali o seu trabalho de evangelização, de falar da palavra de Deus, mas também promover um lugar seguro para todos, acabando com as desigualdades e também acabando com a AIDS e muito mais ainda com as pandemias. Muito obrigado, um abraço a todos e a todas e até essa próxima oportunidade aqui. Um cheiro no coração, como diz nosso amigo Isaías, reverendo Isaías. Valeu, Magela. Cheiro no coração, parabéns pela tua missão encampada em Palmas e esperamos novas ações da Casa a Mais em toda a nossa Diocese Anglicana de Brasília. Fique com o meu abraço, com minha gratidão, e a você que nos ouve, fiquem em paz, fiquem tranquilos e tranquilas, com a graça de Deus. Até a próxima. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305.
e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.